Ela aprendeu cedo que mostrar fraqueza era perder. Na quadra, na vida, ninguém jamais a viu cair sem levantar. Mas e quando a dor vem de um lugar que ninguém pode tratar com gelo ou remédio? Hoje, você vai acompanhar uma história onde a força é desafiada, não pelo adversário, mas por alguém que, com um simples toque, desarma defesas que pareciam inabaláveis. Uma mulher que cura com as mãos. Outra que luta para não desabar. Um desejo que nasce entre o controle e o caos. Até onde você esconderia o que sente, para não parecer fraca? Deixa o like, se inscreve no canal e respira fundo, porque essa história vai te mostrar que ser forte, às vezes, é ter coragem de sentir o que sempre se evitou. Ativa o sininho e vem comigo. O que começa como tratamento pode acabar como transformação. Agora, sem mais demora, vamos começar a história de hoje. O sol da tarde queimava a quadra descoberta da UFBA, Universidade Federal da Bahia, e a arquibancada vibrava com gritos abafados de ansiedade. Era final de campeonato universitário. E Lorena era o nome que todos sabiam. Camisa 11, capitã, invicta na temporada. Mas bastou um movimento em falso, um pulo, um giro errado. O corpo voou e, em seguida, caiu com um estalo seco e cruel. O silêncio foi imediato, como se Salvador inteira prendesse a respiração. Ela tentou levantar, forçou o tornozelo. A dor subiu como fogo. Não, não agora, não desse jeito. Os paramédicos correram, mas foi outra figura que atraiu sua atenção. Uma mulher de jaleco branco, cabelo preso com firmeza, expressão indecifrável. Ela ajoelhou, avaliou sem pressa. O toque foi firme, técnico, mas havia algo ali. Um olhar que atravessava a pele e dizia: "Você não é invencível." Lorena, ainda suada, suprimindo o grito, sussurrou: "Quem é você?" A mulher não desviou os olhos. "Bianca, fisioterapeuta. E você vai ter que parar. Agora." Lorena sentiu a vergonha ferver por dentro. Estava caída, exposta, e alguém a estava mandando parar? Aquilo nunca tinha acontecido antes. Ela era feita de força, mas pela primeira vez, alguém enxergava a parte que mais escondia, a dor de não poder mais controlar tudo. A sala de fisioterapia era fria demais para uma cidade como Salvador. Mas talvez o frio estivesse em Bianca. Ela não sorria, não puxava assunto. Seus olhos pareciam calcular cada tendão com exatidão clínica, mas era no silêncio que ela mostrava poder. Lorena, sentada na maca, com o tornozelo enfaixado e a alma latejando, tentava se manter firme. Observava aquela mulher de jaleco como quem estuda um adversário. "Você sempre fala pouco assim?" arriscou com a voz rouca. Bianca levantou os olhos, sem pressa. "Costumo falar o necessário." Lorena arqueou a sobrancelha. Ninguém a tratava assim. Sempre ouviu elogios, bajulações, promessas. Mas Bianca era diferente. Não parecia impressionada com a fama, nem com os músculos, nem com os troféus que Lorena tanto defendia. Os dedos da fisioterapeuta deslizaram devagar pelo tornozelo, testando os limites. Lorena estremeceu. Pela dor, pela surpresa, pelo toque que parecia enxergar. "Você vai ter que respeitar o tempo do seu corpo", Bianca avisou. "Meu corpo me obedece", respondeu Lorena, quase desafiando. "Até o dia em que ele não quiser mais." Um silêncio tenso pairou. Um duelo sem palavras estava se formando. Duas mulheres fortes, com barreiras erguidas, e algo desconhecido crescendo entre os gestos contidos. Lorena odiava depender de alguém, mas havia algo em Bianca, algo que fazia sua defesa natural tremer. E ela não sabia se queria fugir ou se entregar. As sessões se tornaram rotina. Segunda, quarta e sexta, 14 horas. Lorena chegava sempre 5 minutos antes, mas não pela pontualidade, e sim pela presença. Bianca já estava lá. Luvas brancas, cabelo preso, olhar firme, sempre o mesmo. Mas a cada toque,
algo mudava. Era quase imperceptível. Um deslizar mais demorado da mão, um suspiro contido. Bianca seguia o protocolo. Mas Lorena não era mais uma paciente qualquer. Ela sentia, no fundo do músculo, no arrepio que insistia em subir pela nuca. Você está tensa, Bianca comentou, sem olhar nos olhos. É o ar-condicionado, Lorena mentiu. É você tentando se manter no controle, Bianca corrigiu, cravando os olhos nela por um segundo longo demais. Lorena quis rir, quis fugir, quis puxá-la pela gola e encostar sua boca naquela calma irritante, mas apenas respirou fundo e deixou que Bianca segurasse seu tornozelo mais uma vez, como se segurasse o mundo inteiro naquela mão. Havia uma guerra acontecendo, invisível, e Bianca parecia sempre um passo à frente. Na saída, Lorena parou na porta. Virou-se. Por que você nunca pergunta nada sobre mim? Bianca respondeu sem hesitar. Porque eu escuto o que o seu corpo já grita. Lorena era boa em driblar adversárias. Mas e quando o perigo vinha de dentro e usava luvas brancas? Era sexta-feira à noite, quando o técnico anunciou. Festa de encerramento da temporada, todo mundo convidado. Lorena quase recusou. Não era boa com multidões fora da quadra, mas algo lhe dizia que precisava estar lá. Talvez fosse o instinto, talvez a esperança. O bar era pequeno, lotado, com música alta e copos suados de cerveja barata. Lorena entrou usando um vestido preto colado ao corpo, ousado demais para quem se escondia atrás de uniformes. E foi impossível não notar quando Bianca, do outro lado do salão, ergueu os olhos e congelou por um segundo. Pequeno, mas suficiente. Ela estava diferente. Cabelos soltos, batom escuro e um vestido azul que realçava sua pele como o pôr do sol em dia nublado. Mas continuava inalcançável. Lorena tentou ignorar. Dançou com colegas, riu forçado, bebeu devagar. Até que um jogador se aproximou demais, tocando sua cintura com intimidade indevida. Tá linda hoje, capitã, ele sussurrou. Antes que Lorena respondesse, Bianca surgiu ao lado deles. Ela veio sozinha, e vai continuar assim, disse, firme, encarando o rapaz até ele recuar. O silêncio entre as duas era denso, elétrico. Achei que você não gostasse de festa, Lorena disse, coração acelerado. E você? Achei que não gostasse de se expor. Duas armaduras estavam começando a trincar. E no reflexo desses cacos, havia algo que nenhuma delas sabia nomear. A segunda-feira amanheceu abafada, típica de Salvador. O céu estava limpo, mas Lorena carregava nuvens por dentro. Desde a festa, não dormia direito. A imagem de Bianca afastando o colega, seu olhar firme, sua voz baixa, martelava sua mente como se tivesse acontecido minutos antes. Na sala de fisioterapia, o silêncio estava mais espesso do que nunca. Bianca colocava luvas com calma, mas suas mãos tremiam de leve. Algo novo. Lorena percebeu. E percebeu também que, pela primeira vez, Bianca evitava contato visual. Ela subiu na maca, como de costume. Bianca se aproximou e, ao tocar sua perna, algo fugiu do protocolo. Os dedos pararam, hesitaram, e Bianca respirou fundo. Está sentindo dor aqui? Perguntou, pressionando o músculo da coxa. Um pouco mais para cima, Lorena provocou, encarando-a com um leve sorriso torto. Bianca recuou 1 centímetro. Só um, mas Lorena sentiu. E pela primeira vez, sentiu que estava vencendo. Se quiser, posso chamar outro fisioterapeuta, Bianca disse, séria. Não quero outro. Quero você. Só você. As palavras pairaram no ar, pesadas e inevitáveis. Bianca afastou as mãos, deu 2 passos para trás e então, num gesto impensado, virou de costas, como quem precisa fugir da própria vontade. Você precisa entender que eu sou profissional. E eu sou atleta, Lorena respondeu, levantando-se com dificuldade. Mas tem coisas que o corpo sente, que não dá para fingir. Bianca a encarou. Seus olhos estavam diferentes, menos frios, mais humanos.
Isso não pode acontecer, murmurou. Já está acontecendo, Lorena respondeu firme, mas com a voz embargada. Às vezes o toque mais perigoso não é o que acontece na pele, mas o que acende por dentro. E esse já estava queimando. Na quarta-feira, Lorena chegou à sala de fisioterapia às 14 horas, como sempre. Mas o que encontrou foi o vazio. Nenhum sinal de Bianca, nenhum recado, nenhuma explicação. Um estagiário atrapalhado tentou assumir o lugar, mas Lorena recusou com um aceno seco. Disse que voltaria outro dia. Mentiu. Sabia que não era a dor no tornozelo que doía mais. Nos dias seguintes, Bianca não apareceu, e ninguém parecia saber ao certo o motivo. Questões pessoais, disseram. Mas Lorena sabia. Sentiu no corpo, como sente um atleta que já conhece o gosto da derrota. Aquela mulher estava fugindo, delas. No treino de quinta, Lorena errou passes simples, gritou com colegas, discutiu com o técnico. Quando foi chamada de canto, não soube explicar. Estava tudo bem, disse. Mas não estava, e não saber nomear o que sentia a deixava ainda mais furiosa. Na sexta, ela subiu até o terceiro andar do campus, onde sabia que Bianca às vezes ficava. Encontrou a porta entreaberta, e dentro, Bianca sentada sozinha, encarando um raio de sol que entrava pela janela como se tentasse se esconder nele. "Você some sem avisar agora?" Lorena perguntou, firme. Bianca não se virou. Precisava de distância. De mim? De mim mesma. Houve silêncio. E depois? "Eu não posso cruzar essa linha, Lorena. Já fiz isso antes. Já me perdi por alguém que disse que não se envolveria. E no fim, fui eu quem caiu." Lorena engoliu em seco. Pela primeira vez, viu Bianca sem armadura. E pela primeira vez, sentiu-se frágil também. Algumas feridas não aparecem nos exames, mas sangram por dentro. E Bianca, mesmo sem dizer, estava cheia delas. Lorena só não sabia se queria curá-las ou se afundar junto. O sábado amanheceu pesado, abafado. As nuvens carregavam um silêncio que refletia o que Lorena sentia por dentro. Sem treino oficial, ela decidiu ir sozinha à quadra comunitária onde tudo começou, no subúrbio do Cabula. Precisava se mexer. Precisava sentir o corpo, porque o coração, esse, já estava fora do controle. Quando chegou, o céu ainda segurava a tempestade, driblava sombras, arremessava como se cada bola fosse um grito engolido. O tornozelo protestava, mas ela insistia. Dor era sinal de que ainda estava viva. Foi no meio de uma corrida torta que ouviu o grito. "Você enlouqueceu?" Ela se virou e viu Bianca, debaixo de um guarda-chuva, molhada até os joelhos, respiração ofegante e os olhos em chamas. "O que você está fazendo aqui?" Lorena questionou, surpresa. "Tentando impedir que você se destrua para provar um ponto que ninguém te pediu para provar." A chuva começou a cair mais forte, mas nenhuma das duas se mexeu. "Eu estou cansada de correr atrás de alguém que some." Lorena disparou. "Você me toca como se quisesse, mas foge como se eu fosse perigo." "E não é?" Bianca rebateu, se aproximando. "Você é o tipo de mulher que eu evitei a vida toda. Forte, segura e cheia de muros." Lorena mordeu os lábios, trêmula. "Então por que veio?" Bianca hesitou, baixou os olhos. "Porque quando eu soube que você estava aqui, sozinha, tentando bancar a indestrutível, meu corpo veio antes da razão. A chuva escorria entre elas. O silêncio também. Às vezes, o que faz a gente se aproximar não é o desejo, é o medo de ver a outra pessoa afundar sozinha. E quando duas almas machucadas se enfrentam, o que escorre não é só chuva, é tudo aquilo que nunca foi dito." A chuva continuava, mas já não importava. Bianca e Lorena estavam ali, encharcadas, ofegantes, encarando uma a outra como se o mundo tivesse encolhido para caber naquele momento. O guarda-chuva caiu. As máscaras também. "Você não faz ideia do que está fazendo comigo?" Bianca murmurou, a voz falha. "Eu entrei nessa achando que seria só mais um trabalho.
Mais uma atleta machucada. Mas você me tira do eixo. Lorena se aproximou, devagar, sentindo o coração bater tão forte que parecia ecoar na cidade inteira. E você me faz querer cair, sem rede. Bianca riu. Um riso curto, nervoso. Eu não sei amar devagar, Lorena. Eu só conheço o amor que arrasta, que marca. E eu jurei que nunca mais deixaria alguém entrar assim. E eu jurei que nunca dependeria de ninguém. Lorena confessou, encurtando a distância. Mas você me desmonta só com o olhar. As palavras pairaram. Nenhuma delas sabia mais quem era a forte, quem era a frágil. A verdade é que, naquele instante, ambas estavam nuas por dentro. Bianca deu um passo à frente. Então diz, o que você quer de mim? Lorena não respondeu com palavras. Tocou o rosto dela com delicadeza. O polegar roçando a maçã do rosto. O olhar dizendo tudo o que a boca ainda temia. E ali, naquele toque suave, não havia pressa, só verdade. O beijo aconteceu como um sussurro que se transforma em trovão. Lento, urgente, quente. Um pedido de desculpa, um grito de rendição, um alívio, mas durou pouco. Bianca se afastou, com os olhos marejados. E agora? Lorena respirou fundo, sem medo. Agora, a gente vê se o corpo cura mesmo, ou se o que dói tá mais fundo do que parece. Há dores que a medicina não explica, porque são feitas de desejo, de passado, de promessas não ditas. E quando duas pessoas feridas se tocam, o amor pode ser o remédio, ou o sintoma. Era domingo à tarde quando Lorena voltou à quadra da universidade. O campus estava vazio, como se o mundo inteiro tivesse tirado folga. O eco dos seus passos pelos corredores soava mais alto do que o normal. Mas ela não procurava silêncio, procurava resposta. No vestiário feminino, o cheiro familiar de sabão e desinfetante ainda pairava no ar. Ela entrou devagar, observando os bancos frios, os armários abertos, a lembrança dos dias de glória. E então, lá estava ela, Bianca, sentada no fundo, de camiseta preta, cabelos soltos e o olhar perdido no azulejo da parede. Você veio, Lorena disse, fechando a porta atrás de si. Não devia, Bianca respondeu sem se mover. Mas veio. Bianca sorriu com os olhos. Um sorriso triste, bonito. Não sei mais como me proteger de você. Eu também não, Lorena confessou, se aproximando. E talvez esse seja o ponto. Elas se olharam, longo, profundo, como se tudo que não sabiam dizer estivesse ali. Lorena estendeu a mão. Bianca segurou. Nenhuma palavra a mais. O beijo dessa vez não foi urgência, foi entrega. As mãos se encontraram no caminho entre medo e coragem. Os corpos, antes em guerra, agora buscavam refúgio um no outro. No chão frio daquele vestiário, elas se permitiram tocar, sentir, cair. E naquele silêncio íntimo, não havia culpa, não havia fuga. Só duas mulheres quebradas, tentando se colar. Horas depois, ainda entrelaçadas, Bianca sussurrou. Você sabe que nada disso vai ser fácil, né? Lorena assentiu, acariciando o ombro nu dela. Nunca foi sobre facilidade, Bianca. Foi sobre verdade. Naquele vestiário vazio, elas não eram mais a atleta invencível e a fisioterapeuta distante. Eram só duas mulheres, finalmente permitindo-se sentir. 2 semanas depois, o campus respirava movimentação. Faltava pouco para o retorno oficial da temporada. E Lorena, agora sem a bota ortopédica, caminhava com firmeza pelos corredores. Mais do que o tornozelo, era o que havia dentro dela que parecia alinhado. Na porta da sala da direção, Bianca aguardava. Tinha nas mãos uma pasta com documentos. E nos olhos, a hesitação de quem sabe que o amor às vezes exige partidas. É sua carta de desligamento? Lorena perguntou com a voz baixa. Bianca assentiu. Prometi a mim mesma que não misturaria mais sentimentos com trabalho.
E como você pretende fugir de mim agora? Elas riram, mas os olhos marejados diziam que a conversa era real. Bianca respirou fundo. Lorena, eu me apaixonei por você no momento em que vi que por trás da sua força existia medo. E é esse medo que me faz ficar. Porque eu também tenho o meu, mas com você, ele pesa menos. A direção recusou a demissão. Bianca foi realocada. Novo setor, nova rotina. Mas uma coisa não mudou. Ela e Lorena. No treino de estreia, o ginásio estava lotado. A equipe entrou em quadra sob aplausos, e Lorena, de novo como capitã, carregava mais do que o nome no uniforme. Carregava a certeza de que ser forte não é nunca cair. É saber quem estará lá quando isso acontecer. Nas arquibancadas, Bianca a observava. Não escondia, não disfarçava, sorriu. E Lorena retribuiu, sem medo de mostrar. Mais tarde, no pátio da universidade, sob a sombra de uma mangueira, elas se beijaram. Pela primeira vez, sem pressa, sem esconderijo, e ninguém virou o rosto. Nos meses que seguiram, viajaram juntas, começaram um projeto social que unia fisioterapia e esporte para meninas da periferia, e encontraram no amor algo que nunca imaginaram: liberdade. Bianca voltou a fotografar. Lorena começou a escrever. Dividiram a vida como quem aprende a respirar de novo, devagar, inteiras. A dor de se mostrar vulnerável só existe até o instante em que alguém olha para você e escolhe ficar mesmo assim. Lorena e Bianca se permitiram. E no jogo mais difícil, o de sentir, elas venceram, juntas. E aí, você também sentiu o coração bater mais forte? Lorena sempre foi vista como invencível. Bianca se acostumou a esconder tudo o que sentia. Mas no fim, o que a salvou foi justamente o que mais temiam: a coragem de mostrar a própria fragilidade. Quantas vezes você já se sentiu obrigada a ser forte o tempo todo? Fingindo que está tudo bem, mesmo quando tudo em você queria apenas desabar? A verdade é que sentir não é fraqueza. É um ato de coragem. E às vezes, permitir-se ser vulnerável é o primeiro passo para viver algo verdadeiro. Se essa história mexeu com você, não guarda só para si. Conta aqui nos comentários. Você já teve medo de se mostrar? Você teria feito a mesma escolha que Lorena, ou teria recuado antes do final? Vamos conversar nos comentários. Sua história também importa. E claro, já se inscreve no canal para não perder a próxima história, porque cada vídeo pode te lembrar de uma coisa simples, mas poderosa. Você merece viver um amor onde não precise se esconder. Ativa o sininho e vem com a gente viver mais histórias que curam, tocam e inspiram. Nos vemos no próximo episódio.